pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. O meu nome é Milena Faneco, estou falando com vocês diretamente de Ribeirão Preto, da terceira edição do Fórum Agro de RH, promovido pela ABRH São Paulo. E eu estou aqui com a Tatiane Melec. A Tatiane daqui a pouquinho vai subir ao palco no painel que vai falar sobre o agro em transição, novos modelos de trabalho e gestão de mudança. É isso mesmo, Tati? Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre neurociências e gestão de mudança. Tati, fala pra gente. Qual é a principal mudança silenciosa acontecendo no mundo, mas também incluindo o agro, na verdade, que ainda não ganhou espaço nos debates? Gente, a gente está vivendo hoje uma variável silenciosa que está impactando todas as áreas de negócios e a nossa vida. E essa variável se chama solidão. Quem fez um estudo sobre solidão foi o Dr. Vivek Murthy. Procure ele tem um TEDx incrível. Ele foi contratado pelo Barack Obama para ser o médico-chefe dos Estados Unidos. Bem, em inglês é outro título, mas a tradução é mais ou menos isso. E para achar o porquê, nos Estados Unidos as pessoas estavam com altos índices de cardiopatia, obesidade, diabetes e depressão. E além dos vícios. E ele, através das pesquisas dele, é chocante isso, porque ele trabalhava no Hospital de Chicago, e ele começou a observar um movimento dos últimos anos, que o paciente terminal, na hora de morrer, ele pedia o auxílio de uma enfermeira para segurar a mão dele, porque ele não tinha ninguém, família ou amigos, para fazer a passagem. Isso parece tão triste, né? Isso é horroroso. A gente chegar no fim da vida e não ter uma pessoa no nosso leito de morte. Mas isso já é uma realidade, não só dos Estados Unidos, como a gente vê essa realidade no Japão e na Inglaterra, que agora criaram um ministro para liderar os índices de solidão. E aí, vendo todo esse movimento global nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, que já tenho dados também de Brasil, que eu não vou estar aqui entrando nesse detalhe, se vocês quiserem me achem, em mídia social, que eu tenho essa publicação lá, é o seguinte: hoje a OMS colocou a solidão como um problema de saúde pública. Uau, eu não sabia disso. Exatamente. Então, hoje, solidão é uma epidemia global, certo? Nessa nova geração, as pessoas estão casando menos, elas estão se encontrando menos, elas estão vivendo menos a vida presencial e muito a vida digital, e aí o Brasil entra nos recordes, que somos top 3, estamos no top mundial de uso de mídia social. É verdade. Certo? É verdade. E aí a gente está cada vez mais só. Você acha que a pandemia acelerou isso ou não é que ela acelerou, mas ela parte da pandemia? Eu acho que a pandemia criou muito um abismo, com certeza, porque a gente se acostumou a viver, criou uma nova cultura de viver, sozinho, isolado, e aí muita gente não saiu ainda desse lugar. Ela precisa mudar, Sim. Ela tem que vencer a própria resistência, e aí entra a gestão da mudança. Muito bom. Né? Então, a solidão no agro, por que a solidão no agro é impactante? Porque as fazendas em si já são solitárias e cada vez mais mecanizadas, cada vez mais automatizadas, com menos recursos humanos, ou seja, menos encontros. E olha que fascinante nessa pesquisa do Dr. Vivek Murthy. Nós, seres humanos, precisamos, no mínimo, de 60 horas de interação com alguém para criar intimidade. Então, para eu criar intimidade com você e você ser minha amiga, eu não vou ficar aqui 30 minutos de podcast. Peraí, a gente precisa de mais quantas horas? 2 Nós dias? precisamos de 60 horas. É bastante. Almoçando, jantando, viajando, conversando, desabafando, criando vínculos. O que é que vocês acham? Vocês acham que nos últimos 5 anos esse número de encontros que permite essas amizades profundas
que vai trazer para ti outro tema que eu trabalho, que é segurança psicológica. Que hoje, segurança psicológica, por dados também da doutora Amy Edmondson, professora da Harvard, é a variável que mais entrega resultado no mundo corporativo. Você acha que sem os encontros existe? Não, difícil. Então tá tudo interconectado. Tá tudo muito conectado. E tá com tudo certeza. no humano. Muito bom. Agora, você falou em padrão, né? Quais crenças de gestão já não respondem mais à complexidade atual? É o seguinte, porque muitas crenças de gestão é foco no resultado, foco no resultado. Mas quem vai entregar o resultado? As pessoas. As pessoas. E como é que as pessoas reagem a essas novas proposições que estão sendo trazidas para a mesa? Porque quando a gente olha, por exemplo, dados do Gartner, a gente sabe que antes a gente vivia, em 2016, 2 mudanças por ano. Verdade. Grandes mudanças. Hoje Sim. a gente tem mais de 13 Por ano. por ano, organizacionais, mais de 13. Então, você vê que a quantidade e a velocidade de mudança mudou exponencialmente. Exatamente. Eu ia chegar nessa pergunta de quais evidências neurocientíficas você considera mais úteis para explicar por que as mudanças organizacionais falham quando ignoram emoção, memória e padrões automáticos de reação. Bem, hoje a gente já sabe, né, dados da Harvard e da McKinsey, que 70% das mudanças falham. Exatamente. Trazendo prejuízos financeiros e desengajamento, absenteísmo, conflito. Então, existe o prejuízo financeiro e o prejuízo emocional nas pessoas. Que está adoecendo as pessoas. Que as pessoas estão burnoutando. E por que também estão burnoutando? Porque, lembra o dado que eu acabei de falar, antes a gente lidava, em média, com 2 grandes mudanças por ano. Hoje a gente está lidando com 13. Quer dizer, é mais de uma por mês. Isso. E você não tem nem tempo de se adaptar, já está chegando outra mudança. Então, o RH e os líderes entenderem isso, é fundamental que as pessoas vão ter uma curva da mudança. E que curva é essa? A curva da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é a curva do luto. A curva do luto da Elizabeth Kubler-Ross hoje ela é usada para as companhias. Ou seja, toda vez que vem uma grande mudança, eu vou experimentar a curva do luto, que é a do choque, da raiva, da negação, da frustração e, às vezes, chego até na depressão. Aí, como é, Tati, que eu, como executivo de RH ou líder, faço com essa informação? Quando o seu time está nessa parte da curva da mudança, da negação, da raiva, da frustração, que chegou aquela grande mudança, daqui a pouco chega outra, as pessoas, os seres humanos, aí entra a neurociência, a gente tem uma tendência a focar no que a gente perdeu. E sim. Então, eu estou olhando para o passado e para o que eu perdi. E isso me coloca no lugar de mindset fixo da Carol Dweck, que é a pesquisadora da Stanford. Ela fala o seguinte, que isso te paralisa e você só fica olhando para o que perdeu. O líder entendendo isso, ele faz o quê? É normal você estar sentindo isso. Eu também senti, o time provavelmente está sentindo isso, isso é da natureza humana, é esperado. Mas agora o que é que a gente vai fazer com isso? Ter um propósito claro da mudança comunicado, com frequência e sequência. Eu ia falar exatamente isso, que é quando a comunicação ela passa a ser parceira estratégica nesse movimento de gestão de mudanças e já começa a trabalhar de uma forma muito mais preventiva. Tem mudança chegando, por que a mudança, o que vai impactar, o que você vai ganhar e reforçar o positivo. Reforçar os ganhos, porque na nossa mente, todos nós aqui, diante de uma mudança, o primeiro ponto que a gente faz é aquela frase em inglês, que eu gosto muito de dizer em inglês, que é "What is there for me?". Então, o que está lá para mim? Qual o meu ganho nisso aqui? É a primeira coisa que vem, entendeu? Se eu não entendo o ganho, se eu não entendo o porquê, eu vou paralisar. Ô, Tati, parece ser tão simples a gente falando, mas por que
as áreas de RH, as lideranças e as áreas de comunicação ainda enfrentam tantos desafios? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender a nossa humanidade. Perfeito. A gente entender a neurociência, que vai dar gatilho de medo, que vai dar gatilho de hábitos, ou seja, eu tenho hábitos estruturados, você quer mudar um novo processo na companhia. Eu já tenho um hábito, trabalho daquele jeito e tenho resultado e sou reconhecida. Chega uma nova tecnologia, um novo processo. O que é que vai acontecer? Vou ficar muito mais estressada para aprender, vai ter mais tempo de aprendizado e energia. Exatamente. E assim, né, Tati, você trouxe aqui um dado interessante de 13 mudanças no ano, mas imagino eu que são mudanças mais complexas. Isso. Agora, a quantidade absurda de coisas que a gente lida hoje no dia a dia e de coisas novas chegando, a gente não tem tempo de assimilar uma coisa, já vem outra. Isso. Agora a gente está lidando com inteligência artificial e ainda com o não entendimento disso e o impacto disso sobre o mundo corporativo, sobre as pessoas, sobre mudanças profissionais, enfim, Isso. né? É muita coisa. Essa é a primeira base. Eu começo o trabalho nas companhias com esse start. O que é? A gente traz um template que vai analisar a quantidade de mudança que a organização está passando. Pouco. E como é que a gente analisa isso? Pelo nível de disrupção que essa mudança está causando na organização e pelo tempo de aclimatação. Então, a gente olha no parâmetro de mudanças de alta disrupção e alto tempo de aclimatação, a gente coloca como mudanças vermelhas. Quais são essas? Fusões, aquisições, mudança na presidência da alta liderança, mudança cultural. Que a Microsoft fez recentemente, nos últimos anos. Então, essas mudanças são de alta disrupção. O que é que o RH e os líderes têm que fazer com isso? E aí? Esse é o segredo. Primeiro ponto é entender que a chance de resistência de um nível de mudança dessa é muito maior do que as outras. Exatamente. Mas ele também tem que reconhecer quais são as outras para entender que elas vão estar convergindo. Ô, Tati, e daí você está trazendo, né, o cenário, que é o cenário corporativo, que é o cenário que a gente está discutindo aqui, as mudanças do cenário corporativo. Só que, além de tudo isso, Perfeito. tem o eu, tem o indivíduo, tem as suas lutas, as suas batalhas, Perfeito. né? E, gente, hoje o Brasil, bom, é campeão em burnout. Isso. Campeão em ansiedade. Entre os top 3 de depressão. Exatamente. Então, quer dizer, não é só a mudança corporativa, tem as batalhas pessoais de cada um. Isso. E por isso que eu acho que a neurociência é mágica. Eu também acho. Por quê? Por isso que é um assunto que eu acho que todo mundo tem que saber. Eu sou apaixonada porque é o seguinte, se eu sou mãe, tenho 2 filhos. Eu fui mãe na Nova Zelândia e nos Estados Unidos. Então, eu vivi a maternidade em 2 países. Em 2 contextos culturais completamente sendo diferentes. brasileira, entende? Com médicos, ou seja, essa mudança que eu vivi, que eu me cobrava, né? Eu me cobrava para amamentar, eu me cobrava para estudar, para trabalhar. Eu devia ter entendido naquele momento, se eu soubesse de neurociência naquela época, que, poxa, vai ser desafiador. É humano eu estar me sentindo preocupada, estressada com o meu futuro. Eu estou em outro país, em outra cultura, tendo um filho, meu corpo está passando por transição. Eu tenho que ser tolerante comigo. Essa é a palavra. Ô, Tati, eu tenho uma provocação aqui, né? Especialmente no Brasil, a gente passa por um período muito grande de negação à ciência. Né? E quando a gente fala de neurociência, né, tudo que é ligado a cérebro parece que é muito complexo, né? E as pessoas, elas já resistem por outro motivo também. Isso é muito difícil para mim, né? Eu não vou mexer com neurociência, é muito difícil. Parece que é muito longe da realidade das pessoas. Só que a neurociência tá aqui. Isso. Tá aqui, tá nessa conversa, tá em todos os lugares. Então,
eu não sei, se você pudesse dar uma dica, né, de como as pessoas elas pudessem dar esse primeiro passo para começar a entender, até para facilitar e começar a ter mais inteligência emocional, Super, né? porque tá Controlar conectado. mais as suas reações. Isso. Eu acho assim, ó, eu acho que depende também do nosso papel que trabalha com neurociência simplificar, Simplificar, facilitar. trazer uma linguagem que todos possam aterrissar e aplicar. Então, tem o entendimento e aplicação, né? Então, eu acho que é super possível, eu trabalho dessa forma, trazendo leveza, trazendo consciência e Exato. aplicação de forma simples, não é complexo. E prática, né? Prática. Trazer exemplos práticos, onde que a gente aplica, de que forma que a gente aplica. Exato. Reconhecendo primeiro que a gente é humano, que é normal ter medo diante de uma mudança. Sim. Uma mudança de país, uma mudança de estado, uma mudança de trabalho, uma mudança de líder. Uma mudança na matéria, de virar mãe pela primeira vez, de casar. Sim. São grandes mudanças. Sim. E que é normal, você vai experimentar essas emoções no início, que são emoções negativas. Sim. O ponto é, você não pode ficar aí. Refém disso, né? Isso. Então, você já ter esse nível de consciência já é o primeiro ponto. Eu concordo. E aí todo mundo pode entender Exato. Isso. Não é difícil. Não é difícil. Agora, o que talvez seja difícil daí não no sentido de entendimento, mas é no sentido de como que a gente influencia uma alta liderança a olhar para isso, para poder provocar mudanças positivas dentro das organizações. Eu amei essa frase. Eu acho que é o seguinte, gente, eu trabalho com líderes de várias empresas, de vários setores, farma, agro, seguros, tecnologia. E o que é que eu estou percebendo hoje? Eu estou trabalhando com esse tema faz 5 anos. O que é que eu percebo? Que no início eles não viam valor no trabalho da neurociência. Não estou dizendo todo mundo. Óbvio. Mas está crescendo essa percepção, porque a gente está com altos níveis de depressão, de burnout, e isso está em todos os lares brasileiros. Sim. Então, a percepção de que o humano vai sofrer, que o humano vai cair, que o humano vai resistir, está muito mais claro hoje. E temos dados. Além de dados, a gente tem realidades nas nossas famílias, não importa o cargo. E os resultados já começaram a aparecer. Então, e o impacto no negócio através de falta, absenteísmo, conflito, como eu falei, desengajamento. Então, está claro a dor. E está claro que só investir em tecnologia e processo não vai entregar. Porque é o ser humano que está na engrenagem. Então, esse ser humano tem que estar saudável, emocionalmente, mentalmente, para entregar a performance que a empresa quer. Então, para isso, esse ser humano tem que ter uma autoconsciência de como ele vai atravessar os processos. Que ele vai ter dor, é normal. Que ele vai se estressar, é normal. Que ele vai resistir, é normal. Mas o que é que eu vou fazer com isso? Eu tenho meu protagonismo também. Eu não posso botar tudo na conta da liderança. Não. Né? Mesmo porque o líder também é outro ser humano. Exato. Que também está atravessando as curvas de mudança. Exatamente. Então, assim... Sob uma pressão diferente ainda. Exatamente. Que tem o resultado dele e do time, isso. Né? Então, eu acho que essa autoconsciência é a primeira parte. Da gente ter essa clareza que a neurociência traz hoje e que a doutora Elizabeth Kubler-Ross lançou a curva da mudança, que vai trazer resistência e tá tudo bem. Tu só não pode ficar ali. E o que vai fazer o diferencial da tua equipe, tua empresa e você entregar o resultado que você quer e a vida que você quer viver é o quão rápido você vai passa por esse processo. Por esse processo. E o quanto significado você vai encontrar em tudo isso. Tati, eu ficaria horas falando sobre isso. Faço um convite a todo mundo que se aprofunde mais no tema, vai conhecer o fantástico mundo das neurociências. Verdade. Não é? Porque acho que a gente tem muitas respostas lá. Obrigada, certo? querida. Eu te agradeço muito por você estar aqui. Desejo que você tenha um excelente painel e uma excelente sexta-feira. Obrigada. Muito obrigada.